Olá, bruxos, olá, bruxas, espero que todos estejam bem. Bem-vindos aqui a esse canal que a gente fala de ocultismo, de bruxaria, tudo pelo viés da mão esquerda, né, do autoconhecimento, da autodeificação. E hoje eu vim falar com vocês sobre as pausas necessárias que a gente precisa fazer nesse trabalho mágico na nossa vida, sobre o silêncio que também é sagrado, né? Em que sentido? Lembrando que eu falo aqui muito de autoconhecimento, né, de coisas profundas e da mente, mas eventualmente eu falo de algumas práticas, mas o meu foco é mais falar da questão da mente, do autoconhecimento, por quê? Porque uma mente muito bem estruturada e equilibrada, né, vale ouro, porque a gente sabe que você pode ter o melhor material para fazer feitiço, para fazer as suas práticas, mas se você não tiver o seu mental muito bem trabalhado, se você não tiver um equilíbrio, se você não tiver um amadurecimento e se você não faz um trabalho de autoconhecimento, não serve de nada. Então, tem que ser o estudo aliado à prática, aliado ao autoconhecimento, né? Essa lapidação, essa alquimia interna. Então, hoje eu vou falar dessas pausas, né? Porque quando a gente fala de trabalho mágico, trabalho espiritual, existe uma constante, né? A gente vive em guerra, a gente vive sempre preparado para a luta. E é muito bom que seja assim, né? Porque quando a gente fala de mundo espiritual, de processos, né? De entidades, de daimons, dos nossos deuses, e quando a gente adentra esse mundo, quando a gente abre aí esses véus, a gente fica muito mais suscetível a certas energias. A gente precisa de muito mais entendimento, né, de um autoconhecimento e de saber se defender também e entender tudo o que acontece ao nosso redor, né? Porque na vida da bruxa tudo se torna mágico, né? Então um sonho não é só um sonho, um animal que entra na sua casa, um sinal, uma coincidência, uma sincronicidade, tudo isso tem valor e tudo isso tem sentido, né? Só que a gente vive nesse modo, né? Sempre estamos buscando prosperidade, sempre estamos buscando se defender de ataques espirituais, estamos sempre preparados para a luta, né? E que bom que seja assim, porque isso significa que nós não estamos no ócio, né? Não estamos de modo passivo, simplesmente esperando as coisas acontecerem. A gente tem a autonomia da nossa vida nas nossas mãos, né? A gente toma, a gente busca aí essas rédeas, e isso é muito bom, porque nós somos os autores da nossa própria vida ali junto com o nosso sagrado, né? A gente tem a atitude, a gente tem a ação, e é muito bom que seja assim. Só que tem momentos de caos e momentos, né, no meio de todo esse trabalho que a gente precisa de uma pausa, né, que são as pausas necessárias, né? Só que a gente vive num mundo de muito imediatismo, de muita ansiedade, né, de muita loucura em que você tem que estar sempre produzindo e fazendo, né? Então, essa pausa se torna até um sofrimento para algumas pessoas, né? Só que essa pausa, ela também é sabedoria, ela também é necessária. Porque se a gente parar para analisar e a gente for ver pela nossa grande mestra, que é a natureza também faz pausas, né? Em todos os seus ciclos e suas movimentações, a natureza, os animais, né? Todas essas movimentações, os ciclos da lua, ela tem essa pausa, né? Tem os ciclos. Então, a gente não precisa estar o tempo todo em guerra, o tempo todo no caos, né? Até no meio do caos, né? Que muitas vezes o caos vem, a gente sabe que o caos ele é produtivo, que o caos é necessário e que a partir do caos tem muita vida, muita riqueza, muito conhecimento. Só que mesmo no meio do caos a gente pode fazer pausas, né? Por que essas pausas? Né? Por que é necessário? São pausas estratégicas e de sabedoria também. Então, por exemplo, se eu faço um trabalho espiritual, se eu executo esse trabalho, se eu faço ali as minhas oferendas, as minhas gnoses, né? Ali os meus acordos, as minhas celebrações, eu tenho que parar um pouco para analisar, primeiramente, tudo que eu já cresci, todo o entendimento que eu já adquiri, toda a evolução que eu já tive, né? Todo o amadurecimento.
E essa pausa, ela não significa que você não está produzindo. Não é uma pausa que você está ocioso, que é uma pausa de fraqueza. É uma pausa para você analisar tudo que você já cresceu. É uma pausa também para digerir todos esses processos. E é uma pausa que também significa autocuidado, né? Porque a pessoa que está o tempo todo em modo de guerra, de guerra, de guerra o tempo todo, chega uma hora que a pessoa fica o que? Exausta. É exaustivo, né? Lembrando que a lua cheia, ela nem sempre é cheia, né? Ela é cheia, ela é crescente, ela é nova, ela some, né? São todos esses processos, né? E assim a gente pode trazer para a nossa vida também. Então, se permitir pausar, se permitir ficar sem fazer nada, ou se permitir, muitas vezes, vou dar um exemplo. Se permitir contemplar um pôr do sol ou um nascer do sol, sem estar fazendo um conjuro, sem estar fazendo ali uma conexão espiritual, simplesmente se permitir sentir aquele pôr do sol, sentir aquela energia, sem pedir nada, sem fazer conexão com nada, só sentindo a energia, recebendo aquela energia, isso também é sagrado. Isso também é uma pausa, né? Porque quando a gente começa na vida espiritual, a gente sabe que tudo é espiritual, né? Mas nem tudo precisa ser exaustivo. E tem uma coisa que eu não pensava assim, né? Foi algo que foi sendo adquirido, falando de uma coisa pessoal e de um exemplo, né, que eu aplico na minha vida. É que eu fui aprendendo também, porque sou muito ansiosa, vivo nesse caos também, e eu fui aprendendo que essa pausa me faz muito bem, né? Que não é preguiça, não é procrastinação, que os deuses e as entidades, eles não são fiscais de produtividade, né? Então, se eu não acender uma vela, se eu não acender a vela que eu tenho de acender, os deuses vão me punir ou a minha pombagira vai me punir. Será que é assim mesmo? Será que eles estão ali o tempo todo fiscalizando a nossa produtividade? Precisa ter sabedoria nisso, né? Até porque o grande lance da espiritualidade, principalmente da mão esquerda, não é você fazer coisas também por obrigação, senão se torna algo muito mecânico. Então, se eu estou sentindo que eu tenho que ter uma pausa, se eu estou sentindo de deixar aquela conexão, adiar um pouco, para eu cuidar um pouco de mim, ou para eu simplesmente contemplar, ou simplesmente meditar aqui na minha vida, analisar tudo que se passou aqui no meio do caos, esse respiro, isso também é sagrado. Isso não pode ser confundido com ociosidade, nem com fraqueza. Também é sabedoria, também é sagrado, né? Então, os deuses, eles também têm pausas, né? Falando de mitologias, os deuses também têm ali a sua pausa, a natureza também tem as suas pausas, também tem o seu silêncio. Então, essas pausas, elas são extremamente necessárias, né, até para manter o nosso equilíbrio, né? Porque uma pessoa que está o tempo todo no caos, o tempo todo em guerra, o tempo todo na luta, uma hora vai pifar, né? Então, isso não é bacana, isso também não é sagrado, né? Porque o que se torna um exagero. Então, precisa ter sabedoria também para não confundir com a preguiça, com as desculpas, né? Então, aqui vem o quê? Aqui é onde entra o autoconhecimento. É onde entra o autoconhecimento, é onde entra o estudo, é onde entra você perceber essas nuances, esses ciclos, né? Então, a sua pausa, ela tem que te trazer ali uma vitalidade, né? Uma renovação de energias, uma contemplação, né? Então, por exemplo, aqui, para as pessoas que estão na espiritualidade, que estão aí nos seus processos, se você parar para analisar e você olhar, por exemplo, há 2 anos atrás, como você era e como você está agora, você vai ver o quanto de crescimento que você teve, o quanto de livramentos, o quanto de vitórias, o quanto de expansão, de entendimento. E a gente não tem o costume de fazer isso, né? E isso se faz necessário para quê? Isso dá uma força para a gente, né? Isso dá uma alegria, um contentamento e renova as nossas energias para a gente continuar nas outras lutas que estão vindo, né? Porque a gente sabe que luciferianismo, mão esquerda, são vertentes ativas, né? Não são vertentes passivas e de procrastinação ou da espera, né? Aquilo, é tomar as rédeas da vida na mão. Então, assim, sempre há muita movimentação. Você obtém uma conquista e daqui a pouco você quer mais,
né? Você ultrapassa um desafio, daqui a pouco outro desafio se apresenta. Então, são sempre muitos desafios, né? Quando você lida com uma energia e você consegue dominar aquela energia, consegue entrar em conexão, daqui a pouco vem outra energia, né? Outra conexão que você precisa fazer, o que você tem que fazer. A gente está sempre nessa autolapidação, a gente está sempre nessa transformação, né? Sempre em crescimento, sempre em expansão. E a gente precisa desse entendimento. As pausas que são necessárias, né? Sem ser procrastinação, sem ser fraqueza, sem ser desculpa para adiar aquilo que é importante, né? E também precisa da pausa, entender, não, essa pausa aqui ela é necessária. Eu preciso dessa pausa, eu preciso parar e contemplar tudo que eu fiz, né? Tudo que eu conquistei. Eu preciso parar e analisar aqui todo esse caos que eu estou vivenciando, né? Porque no caos a gente quer resolver, a gente quer resolução, a gente quer ir para frente, a gente quer. E às vezes uma pausa ali estratégica, né? Para analisar, para pensar, para respirar, dar um gás, né? E aí a gente tem viradas de chave, a gente tem outras formas de pensar que ajuda a superar mais esse desafio e a sair do caos. E as pausas no meio do caos também, a gente consegue ver a beleza de estar ali no caos, de estar ali diante de desafios, porque significa que estamos vivos, né? Que a espiritualidade está ali atuante, né? A espiritualidade é diferente de outras vertentes, né? A gente sabe que na mão esquerda os desafios eles são para a gente crescer. Os desafios são para a gente se expandir, para a gente sair do local que a gente está, de muita zona de conforto, para que a gente se movimente. Assim, a gente pede mudanças, a gente pede transformação nas nossas vidas e quando as mudanças vêm a gente reclama. Então, ter esse entendimento desse caos também, né? Muitas vezes é parar numa pausa estratégica e entender, não, estou passando por tudo isso, mas eu pedi isso ao meu sagrado, eu pedi a mudança, eu pedi a transformação. Então, eu não posso reclamar, eu tenho que continuar aqui, parar, respirar um pouco, né? Pegar impulso e continuar para quê? Para que eu me coloque em outra direção, para que me coloque em outra situação, né? Muitas vezes deixando ir o que tem que ir, né? E para quê? Para que uma nova base, né, mais forte possa ser construída, né, com mais sustentação. Então, essas pausas, né, essas pausas também é de muita, muita sabedoria, né? Você se permitir, primeiramente, cuidar de você mesmo, né? Você se permitir, não, hoje eu não estou afim de fazer aqui essa conexão, vou deixar para amanhã. Hoje vou me permitir cuidar de mim mesma, hoje vou permitir, sei lá, fazer nada, ou cuidar de mim, cuidar do meu corpo, ou ver algo que eu quero ver há muito tempo, né? Assistir uma besteira, enfim. E também se permitir a contemplação da própria natureza, né? Como o exemplo do pôr do sol que eu disse. Se permitir sentir, né? Porque o sentir é muito importante. Então, a natureza que é a nossa grande mestra, né? A nossa grande professora, né? Então, muitas vezes uma ida à natureza de maneira despretensiosa, somente para observar a natureza, para contemplar ali, para ver ali a natureza, né? As árvores, as flores, para ver o mar, né? Para ver um pôr do sol, um nascer do sol, já é um ato sagrado, né? E ali você renova ali as suas energias, né? E você tem mais impulso, mais vitalidade para continuar nos desafios, né? Então é preciso entender sim que a nossa vida é cheia de desafios e eles vão se apresentar constantemente, porque a gente está sempre pedindo isso para o nosso sagrado. Então, se a gente pede mudança, pede transformação, elas vão vir. Muitas vezes não de maneira legal, de maneira tranquila, né? Elas vêm no furacão, elas vêm no caos para que você se movimente, para que você deixe ir aquilo que não faz sentido, né? E para que haja essa renovação. Então, entender sim que existe esse caos, mas que essas pausas elas são extremamente necessárias para absorver as lições, para contemplar ali as conquistas e para ter o entendimento, né, necessário para que a gente continue, né? Então vamos nos permitir ter essas pausas estratégicas, vamos nos permitir dar uma respirada, muitas vezes adiar um pouco o que tem que ser feito, né? É importante também, os nossos deuses, eles não vão nos punir,
né? Eles não vão ficar ali fiscalizando, cobrando, né? Não pode se estender muito essas pausas, né? Por isso que tem que entrar aí toda a sabedoria luciferiana, entender o momento certo de cada coisa, né? Para que as coisas funcionem corretamente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, por favor, curta, e comenta para dar uma força. E é isso, gente.